Olá, eu sou Luciana Bessa, servidora aqui da Universidade Federal do Cariri, e esse é mais um programa do Soldadinho do Araripe, que é uma ferramenta que tem como objetivo levar informações para a comunidade aqui do Cariri sobre a Universidade Federal do Cariri, a famosa UFCA. Então, esse programa, ele foi idealizado pelo professor e coordenador Maxwell Lima, que é coordenador do curso de EAD, e ele disse assim, Luciana, eu sou bolsista no curso de EAD em Filosofia, e em breve serei aluna do curso de Filosofia, que eu sou uma apaixonada. Ele disse, vamos criar uma ferramenta para levar informações não só para as pessoas aqui da UFCA, mas especialmente para os estudantes que queiram vir aqui para a UFCA. E aí, pensando nisso, vamos convidar algumas pessoas importantes, ilustres, maravilhosas, para que elas, né, falem aqui conosco sobre o trabalho que elas desenvolvem aqui na Universidade Federal do Cariri. E aqui, do lado esquerdo do peito, eu tenho a responsável pela Secretaria de Acessibilidade da UFCA, que é a Francileuda de Lima Linhares Teixeira. Minha amiga, aqui eu chamo carinhosamente de Fran, mas aí é só quando a gente já tem uma certa intimidade. E antes de eu começar aqui a fazer as perguntas para a Fran, eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher baixa, eu tenho 1,50 m, eu estou usando uma blusa preta, meu cabelo é levemente ondulado, a camisa é preta, eu estou usando assim um colar com algumas pérolas, eu acho que verdes, né? E meus olhos e meus cabelos são castanhos e a minha pele é clara. Minha mãe diria que é amarelada, mas eu digo que é uma pele clara. E eu também fiz alguns cursos, não sou muito, né? Bem de longe, assim, eu conheço algumas palavras em Libras, mas aí eu tenho um sinal que é pegando aqui no meu cabelo, ó, e fazendo aqui um cachinho, lembrando aqui meu cabelo cacheado. Pronto, deixa eu chamar aqui a minha convidada muito especial, que nessa tarde está aqui única e exclusivamente para falar com vocês sobre a Secretaria de Acessibilidade. Fran, boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Luciana. Eu quem agradeço o convite, a oportunidade de falar do setor, né, para a comunidade universitária, não é só para a pessoa com deficiência, para toda a comunidade universitária, e a gente já vai entender por quê. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher alta, estou usando uma blusa preta, meus cabelos são na altura do ombro, num tom médio, tenho os olhos castanhos e uso óculos, certo? Inclusive, a minha principal característica é o meu sinal na comunidade surda, é o dedo indicador e polegar, segurando na armação do óculos, né, no lado direito. Muito bem, então vamos, depois da nossa audiodescrição, vamos lá, algumas perguntas, mas na verdade é uma conversa, como você disse, né? O objetivo é que a gente leve informações não só aqui para a UFCA, mas para as pessoas, né, que querem vir para a UFCA. Inclusive, eu já vou começar por essa pergunta: por que vir para a Universidade Federal do Cariri? Porque grande parte da comunidade universitária ela tem o interesse de aprender sobre acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. E porque também a gente, a partir dos recursos que dispomos e das burocracias que temos que enfrentar, a gente tem planejado e investido na acessibilidade desse público. Por que eu falo também, a primeira fala foi com relação ao interesse da comunidade universitária? Porque uma das principais barreiras, Lu, a ser enfrentada não requer grandes recursos, investimentos. Ela está relacionada a nós, a cada um de nós que compomos a universidade, que é a barreira atitudinal. Então, quando a gente tem uma comunidade preocupada, interessada em aprender sobre o tema, a gente ultrapassa, né, a principal barreira. E o restante das conquistas, elas vão acontecendo a partir dela. Então, com certeza, a nossa comunidade ela tem interesse, ela se preocupa em aprender sobre a área. Então, só por aí, pessoal, isso não quer dizer que somos uma universidade que temos todos os recursos, estamos preparados para receber, como deveria ser, né, as pessoas com deficiência.
mas estamos engajados, temos a nossa noção de responsabilidade com relação a cada um de vocês. E eu acredito que, como eu falei, é a principal barreira a ser ultrapassada e posso afirmar que nossa comunidade tem conquistado essa cultura dentro, né, de todos os espaços. Eu que já estou aqui há 10 anos, eu noto, né, todos esses avanços. E é muito como você falou. Então, se eu sei que eu vou ser bem acolhido, né, dentro das minhas limitações, dentro daquele espaço, então eu me sinto mais, né, eu sinto que eu posso estar lá, que eu vou ser acolhido e que isso vai me fazer bem. E aquele medo que é normal, que todos nós Sim. temos, ele, aos poucos, ele vai se esvaindo. Então, vem aqui para o UFCA. Bom, sabendo disso, vamos entrar propriamente nessa questão da acessibilidade. Mas antes de falar do setor em si, Secretaria de Acessibilidade, diz para a gente o que é a acessibilidade e quais são as boas práticas, né, que a gente pode fazer para que o outro se sinta acolhido vindo aqui para o UFCA. Pronto, excelente pergunta. Eu trouxe aqui uma fala de um pesquisador, Romeu Sasaki. Ele é o pai da acessibilidade aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. Ele diz o seguinte: a acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que desejamos ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana. Se a acessibilidade for ou tiver sido projetada sobre os princípios do desenho universal, ela beneficia a todas as pessoas, tenham ou não qualquer tipo de deficiência. Então, perceba, por que isso é importante? É o que eu falei logo no início. Se eu tenho uma comunidade que entende o papel dela nesse processo de inclusão, né, eu avanço frente às barreiras, né? Mesmo porque, assim, dentro da inclusão no nível superior, que, inclusive, o ingresso das pessoas com deficiência é recente, ele vinha acontecendo, mas, a partir das políticas de cotas, a gente tem um grande crescente desse público entrando, os recursos não chegam na mesma proporção. Infelizmente. Exato. Né? Então, se eu tenho uma comunidade que ela está engajada, e olha, grande parte dos recursos que esse público precisa está realmente, Lu, passando por toda a universidade. Por exemplo, o fato da secretaria hoje estar vinculada à reitoria é um grande ganho com relação a essa perspectiva. Por quê? Porque ela está vinculada à reitoria como órgão complementar. O objetivo da secretaria é orientar, provocar, né, ações e também promover a acessibilidade. Por que eu fiz essa ordem, né? Porque eu tenho que estar orientando essa comunidade. Tá, eu quero fazer, mas como? Nós estamos aqui para fazer essa orientação. Eu não sei por onde começar. Não, talvez a LBI fala da inclusão de disciplinas nos cursos, né, que tratem da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, justamente para a gente trabalhar na base, formar profissionais que saibam atender e lidar com esse público. Né? Então, a gente vai fazendo essas provocações. Até porque é impossível centralizar tudo dentro de um setor. Sim. Né? É impraticável. Né? Então, e até porque quem convive comigo sabe, você sempre fala dos paradigmas, tal, né, da exclusão, segregação, até chegar à inclusão. É porque, será que a gente aprendeu, de fato, com essa história da exclusão, da segregação, né? Será que a gente não continua tratando a parte, achando que o setor tal tem que resolver as questões de acessibilidade? E aí, quando você vai falar disso de novo, porque a gente passou por essa história que é vergonhoso, né? Nós chegamos a tirar qualquer possibilidade de um ser humano, como qualquer outro, né? A partir de uma característica dela, de ocupar os espaços. Então, a gente tem que aprender com ela e pensar, será realmente que superamos, né, essas fases? Será que, de alguma forma, eu não tenho ainda alguma prática, alguma fala que perpetua, né, esse processo histórico da pessoa com deficiência? Não é à toa que existe uma Secretaria de Acessibilidade, né? É um problema público.
né? Porque ela tinha essa dificuldade de ocupar a educação, o lazer, o trabalho, por conta da sua condição. Porque ela, a partir daquela característica, ela era julgada a ser capaz ou não. Aí imagina, nós, seres humanos... gente, como é louco, né? É muito louco isso. Você excluir uma pessoa. Um outro ser humano, a partir da característica dela, né? E dizer se ela é capaz ou não de direito X, Y, enfim. Mas fizemos isso. Né? E talvez ainda façamos, né? Infelizmente. Né? Mas o importante é que a gente discuta tudo isso para que a gente aprenda também, né, com as nossas limitações e com os nossos erros. Inclusive, você falando aí de acessibilidade, eu ia perguntar, né, ia do Verbo Ainda Vou, sobre o que é a Secretaria de Acessibilidade, mas eu acho que você já começou aí falando que é a Secretaria, né, é um órgão que está vinculado à reitoria, isso é importante. Isso. Né? Eu vou trazer algumas curiosidades. Né? Não, isso não é um privilégio só da Universidade Federal do Cariri. Né? Isso, como eu falei, é uma política pública, né, que ela surge a partir de um problema público. A partir do incluir, a gente teve, de fato, uma política direcionada para o ensino superior, para a inclusão desse público no ensino superior. A partir de 2011, salvo engano, é obrigatório a questão dos núcleos de acessibilidade. E, pelo Brasil afora, os núcleos, eles são secretaria, comissão, é bem diversificado, tá? Onde ela está vinculada também varia muito. Mas, quando eu falo que a universidade acertou muito nessa compreensão do que é acessibilidade, que é uma responsabilidade de cada um de nós, tanto é que, né, vincula a reitoria, a Secretaria de Acessibilidade, é porque, e eu estava lá presente nas discussões da estruturação da universidade. Na verdade, a universidade já nasceu com a secretaria, e aí, nesse momento, a universidade é nova, né? Ela foi se entendendo, se construindo, né? E aí a gente passou por alguns setores, DERCOM, DIARE, sabe? A gente teve esse momento, a gente, né, nasceu vinculado à reitoria e depois a gente teve essas transições aí. Até que teve um novo momento de reestruturação, que foram chamados setores, para a gente falar sobre, né? E aí a gente foi escutado ainda na gestão anterior. E eles compreenderam que o que a gente estava falando ali, né, naquelas discussões, todos os setores foram chamados, é que é transversal. Né? Ela tem que estar em toda a estrutura. Então, a gente fica mesmo ali naquele papel de orientar, de provocar e também de dar as condições de acessibilidade, principalmente nas situações, e aí isso é importante, porque, assim, eu vou contar até uma história. Uma vez, uma pessoa com deficiência física veio na universidade, que é para vocês compreenderem. E aí a pessoa chegou aqui, né? Olha, gente, eu não tenho dúvidas da boa intenção do servidor que direcionou para o setor. Não é essa a questão. Mas olha como a gente, às vezes, tem muitas questões, concepções sobre a pessoa com deficiência que a gente tem que trabalhar, desconstruir. Nem se perguntou a essa pessoa o que ela gostaria. A pessoa com deficiência, porque visivelmente dava para identificar que era uma pessoa com deficiência física. Já encaminharam para a Secretaria de Acessibilidade. Quando ele chegou lá, e aí a gente... o que deseja, né? Não, eu vim resolver um assunto na reitoria. Ele não precisava ter ido para... Na época, a reitoria não era nem aqui. Era lá... Exato. Né? Então, assim... a gente fica tão assim, pessoa com deficiência, não sei lidar, ou então já vou encaminhar para a secretaria. E eu não, como eu falei, não estou duvidando da boa intenção, porque realmente a gente tem isso muito enraizado na gente, algumas falas, algumas percepções, e a gente... O papel da secretaria também é isso, de desconstruir. Sim, né? Sim. E aí a gente perguntou, ele falou que era na reitoria. Não, não é aqui, né? Eu vou te passar um endereço. Aí lá você também tem os telefones, se você quiser agendar, né? Para evitar você... da viagem perdida e tal. E pronto. Aí depois a gente foi conversar com um colega, né? Olha, na dúvida, pergunta. Eu não sei como receber uma pessoa com deficiência, não sei lidar. Uma pessoa surda. Não sei falar em libras, mas ela se comunica por texto.
né? Ali, coloca ali na mensagem de texto e conversa com ela. Se você não conseguir a comunicação, aí você solicita o serviço da secretaria, porque isso, gente, para a pessoa com deficiência, é tão importante saber que ela é enxergada como qualquer outra pessoa, né? E que você está tentando estabelecer uma comunicação, que você está ouvindo, porque era só ouvir, né? Perguntar. Então, olha como é uma ação simples. Então, na dúvida, não sabe como guiar uma pessoa em cadeira de roda, se ela precisa... Ah, e detalhe, viu? Nem toda pessoa com deficiência precisa de ajuda. Às vezes, a gente sai ajudando. Olha as concepções, né? Ela pediu, né? Tem isso. Tem isso, né? A gente já temos que ajudar ali na locomoção ou na comunicação. Ela pediu, né? Então, é isso. É uma pessoa... Eu acho que a primeira coisa que, se a gente sair daqui da nossa conversa, é uma pessoa como qualquer outra. E ela precisa de alguns recursos de acessibilidade. Mas converse com ela, né? Às vezes acontece também, viu, Lu? Da pessoa com deficiência, ela está com um acompanhante, e a pessoa fica falando. Gente, é real. Fica falando pela pessoa como se ela não tivesse voz para falar. Acontece. Para você ver, né? E eu acredito, de verdade, que na maioria das situações, não é de maldade, é essa falta de conhecimento mesmo. Então, busquem, perguntem, né? Uma pergunta que eu recebo muito, como eu falo da pessoa com deficiência, pessoa com deficiência, porque eu já vou responder, né? Pessoa com deficiência, não é portadora. Esse termo não existe, né? Pode falar pessoa cega, pessoa surda, não é surda muda, é surda. E não tenham... E, assim, na dúvida, como eu falei, pergunta. Porque, por exemplo, eu já fui num evento que a pessoa que estava ministrando a palestra falou cega e a pessoa que estava na plateia não gostou. Mas é um termo correto. Mas é porque ela não gosta, né? Então, assim, é diferente. Né? Então, assim, você pode perguntar também se você precisa... Na verdade, trate pelo nome. Mas se você precisar falar daquela condição, daquela pessoa, por algum motivo, você pergunta como ela prefere. Pronto, resolvido. Conversando, o diálogo, Exato. Né? O diálogo em todas as instâncias, em todas as esferas, faz muito bem, viu?